Queridos irmãos e irmãs, em primeiro lugar nós queremos agradecer a Deus pelo bom tempo. Normalmente nós pedimos, e pedimos muito quando falta a chuva, porque a gente sabe das consequências de um tempo prolongado de seca. E está chovendo, graças a Deus. Então a gente quer agradecer a Deus por essa chuva que cai. E assim como a terra, se alegra quando é fecundada pela água, quando ela se torna totalmente fértil, capaz de produzir vida, também o nosso coração se alegra quando nós percebemos Deus entrando na nossa vida, fortalecendo a nossa história, a nossa existência. Por isso que na própria palavra de Deus nós temos esta comparação tão bonita, tão profunda, perfeita. O coração humano que vive na seca deseja ardentemente o Espírito, que é a água viva, que inunda, que fecunda o nosso ser. Muito bem, nós hoje estamos celebrando não apenas a primeira sexta-feira do mês, mas a primeira sexta do ano. E nós queremos nos unir, como nós ouvimos no comentário inicial, aos membros, às pessoas que fazem parte do apostolado da oração, que cultivam na nossa igreja essa devoção tão bonita ao Sagrado Coração de Jesus. Nos unimos também ao apostolado da misericórdia. Nós ouvimos no Evangelho, tirado do texto de São Lucas, esta narrativa da cura de um homem leproso. Aqui nós podemos contemplar a misericórdia de Jesus, o amor de Jesus, que acolhe aquele que era excluído pela sociedade por causa de sua lepra, por causa de sua doença. Tinham que ficar afastados, mas este homem foi corajoso, de certo modo atrevido, porque foi logo bem perto de Jesus, acreditando que ele, naquela situação, por Jesus, ele não seria excluído. E escuta então de Jesus, escuta Jesus deste homem esta palavra, esta súplica de fé e de confiança: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. E o milagre aconteceu, ele foi purificado. Mas nós podemos hoje pensar sobretudo nesse detalhe, nesse acréscimo que São Lucas apresenta no relato desta cura. Jesus, após ter realizado o milagre, à medida que sua fama ia crescendo, as multidões procurando formas de ouvir as suas palavras, como também de serem curadas de suas enfermidades, Jesus se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Nós vamos ficar especialmente com esta informação e vamos meditar sobre isso. Jesus teve uma vida muito ativa. A vida pública de Jesus, a sua missão de anúncio do reino de Deus, perdoando pecados, fazendo milagres, proclamando a boa nova, a boa notícia da salvação de todos os seres humanos. Ele teve uma vida, ou alguns anos, de bastante atividade. Não tinha nem tempo, nem lugar onde reclinar a sua cabeça, nem tempo para descanso. Mas nós temos nos evangelhos relatos de que Jesus, em alguns momentos, se afastava para uma oração solitária, para uma oração silenciosa. E nós temos isso, especialmente no Evangelho de São Lucas. São Lucas, entre tantas características ou especificidades, ele também nos apresenta o Cristo orante, o Cristo que reza. E Jesus rezava, e rezava muito.
E nós aprendemos com ele qual é a verdadeira postura daquele que reza com fé. Nós com muita facilidade confundimos a oração. Nós temos uma facilidade muito grande para complicar as coisas. É próprio do ser humano complicar. Poucas vezes nós simplificamos, muitas vezes nós complicamos. E isso também acontece com a oração. Muitas vezes nós complicamos a oração, em vez de simplificar algo que é essencial na vida do cristão, porque é a oração que alimenta a nossa fé. Nós classificamos orações, nós classificamos pessoas que rezam, nós entendemos que algumas rezam mais do que outras, nós pensamos que algumas orações são mais fortes do que outras, nós procuramos a oração perfeita, a oração certeira, rezando isso daqui, eu vou alcançar isso daqui. Existem muitas práticas que se aproximam de uma visão meio superficial ou até mesmo deturpada da oração. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a oração não é comércio com Deus. Eu faço esta oração e consequentemente eu vou alcançar esta graça, como se Deus esperasse de nós exatamente aquelas palavras, como se Deus ficasse aguardando o pronunciamento daquelas palavras específicas. Se você não diz estas palavras, você não vai alcançar a graça, mas se você falar, aí a graça vai acontecer. Não era esta a oração de Jesus, e nem é desta forma que Jesus nos ensina a rezar. Isso na verdade já são desdobramentos, que eu estou chamando de complicações. A gente vai acrescentando coisas, a gente vai inserindo palavras, inserindo práticas, que nem sempre nos revelam a verdadeira oração. São Lucas, quando apresenta Cristo rezando, sempre coloca Jesus numa situação de solidão e de silêncio, distante das pessoas, às vezes à noite, às vezes no alto de uma montanha, ou então no deserto. Jesus não rezava para que os outros vissem, enxergassem que ele estava rezando. A oração de Jesus era uma oração de contemplação, não propriamente uma oração de palavras. Nós conhecemos algumas orações feitas por Jesus, orações que ele pronunciou na cruz, por exemplo, inclusive orações que foram indicadas pelo próprio São Lucas: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Na cruz Jesus rezou. Nós temos a oração do Pai Nosso, que graças a Deus nós rezamos sempre, a oração que Cristo nos ensinou, mas Jesus rezava sobretudo numa atitude de oferta, de oferecimento ao Pai, para que se cumprisse nele a vontade do Pai, a vontade de Deus. Esta foi a oração de Jesus, e esta deve ser a nossa oração. Nós não modificamos o pensamento de Deus, o desejo de Deus com a nossa oração. Na nossa oração nós pedimos a Deus que os nossos desejos sejam modificados. A oração boa, a oração forte, não é aquela que de certo modo nos garante que Deus vai atender às nossas vontades. Oração forte não é aquela oração que nós entendemos que Deus atendeu o nosso pedido, atendeu a nossa vontade, considerou os nossos desejos. A oração forte é quando acontece exatamente o contrário. É quando nós somos capazes de deixar as nossas vontades para acolher a vontade de Deus. A oração não nos fecha em nós mesmos, nos nossos prazeres, nas nossas carências, nas nossas vaidades. A oração não fecha o ser humano em torno de si mesmo. A oração abre o ser humano, alarga os horizontes, para que o ser humano, na sua fragilidade, seja capaz de acolher os desígnios divinos. E para isso nós não precisamos de palavras. Não significa multiplicar palavras, mas significa potencializar o nosso desejo, a nossa vontade de
comunhão com Deus. Até onde nós queremos realmente ser de Deus? Até onde nós queremos realmente viver a fé? Até onde vai o nosso cristianismo? Como nós assumimos o nosso batismo? De que forma nós celebramos a Eucaristia? A oração, ela então desperta o nosso ser para a vivência da religiosidade ou do seguimento de Jesus de uma forma profunda, de uma forma madura, de uma forma coerente. E é dessa forma que a oração endireita a nossa vida. Se não estamos seguindo um caminho correto, a oração tem a graça, nos oferece a graça de endireitar o nosso caminho, porque nós vamos deixando de lado, a partir da oração, aquilo que não condiz com a vida do cristão, e vamos nos abrindo cada vez mais para acolher aquilo que Deus tem determinado para cada um de nós. A pessoa que reza de forma profunda, a pessoa que reza de forma contemplativa, tem a capacidade, tem a graça de poder tornar-se cada vez mais livre, livre para servir, livre para amar, livre para acolher os outros, porque a pessoa vai se tornando portadora de um coração grande, capaz de acolher a todos, capaz de perdoar sempre, porque ela vai em tudo se unindo a Deus, se unindo a Jesus. Nós hoje, na primeira leitura, ouvimos da carta de São João, que estamos quase encerrando a primeira carta. Vamos ouvir mais um trecho amanhã, na liturgia de sábado, porque a partir de segunda-feira já estaremos no tempo comum. Vamos mudar então o conteúdo da liturgia da palavra. Estamos quase encerrando então, na liturgia do tempo do Natal, a leitura da carta de São João. E o que nós temos aqui, São João nos apresentando qual é a vitória que vence o mundo. A nossa vitória, a nossa força é a fé. E a oração é que de fato alimenta, sustenta a fé. A pessoa, quando reza, ela vai se tornando cada vez mais confiante e, portanto, vai vivendo, assumindo de forma mais íntegra, de forma total, plena, a sua fé, e vai se inserindo na comunidade eclesial. Hoje nós vimos na leitura São João falando desses 3 testemunhos, ou assim são 3 que dão testemunho: o Espírito, a água, o sangue. Aqui nós podemos ver o Espírito, o batismo, a paixão de Jesus que se renova na Eucaristia. A oração verdadeira nos coloca em comunhão com o Espírito, nos faz viver a nossa condição batismal e aperfeiçoa também a nossa participação na Eucaristia. Portanto, não existe vida cristã sem oração, como não existe vida cristã sem amor. Ama aquele que reza e reza aquele que ama. Se nós amamos, se nós temos fé, nós também queremos rezar. E se a nossa oração é autêntica, é verdadeira, nós vamos amar mais. Não existe vida cristã sem amor, como também não existe vida cristã sem oração. Então peçamos a Deus a graça de vivenciarmos este ano que está começando de uma forma mais orante. Sempre peça a Deus isso, que nem sempre significa aumentar o tempo dedicado à oração, mas melhorar a qualidade, a forma como você reza e como você vive este mistério tão grande que é a nossa comunhão com Deus por meio da oração, por meio da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos apresentar ao Senhor agora